Oi pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias a respeito da fé, de como manter a fé nos dias difíceis, de coisas que também acabam enfraquecendo a nossa fé. E eu vou ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 14. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção de Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Essa passagem sempre fala muito comigo a respeito de como as circunstâncias, como os ventos contrários acabam abalando a nossa fé, como acabam enfraquecendo nossa fé e prejudicando a nossa comunhão com Deus. Porque às vezes nós estamos firmes na fé e acontece qualquer coisa, qualquer acontecimento ao nosso redor, e a gente acaba se distraindo, a gente se deixa levar pela emoção, pelo medo, pela preocupação, acaba se deixando levar pela opinião dos outros, e isso nos desestabiliza, né? Tanto que Pedro, até o momento que ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Como o Filho de Deus estava caminhando sobre as águas, ele também estava. E ao momento que ele deu atenção aos ventos que estavam soprando ao contrário, ele acabou enfraquecendo sua fé, porque ele deixou de olhar para a nossa fortaleza, que é Jesus. E no nosso dia a dia, isso acontece muito. Nossa fé é testada a todo momento, por circunstâncias, por notícias ruins, palavras contrárias, pela opinião dos outros, muitas das vezes, né? Até o momento que Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. A partir do momento que ele olhou para o vento soprando ao contrário, a fé dele se abalou, a fé dele se enfraqueceu. E é isso que acontece muitas vezes em nossa vida. A gente acaba olhando para as circunstâncias ao nosso redor, aos acontecimentos, aos problemas, às dívidas, e a gente acaba deixando a nossa fé se abalar. Então, precisamos tomar cuidado com o que a gente deixa entrar no lugar da fé, distanciando de Deus, deixando entrar ansiedade, medo, negatividade, pessimismo e no nosso coração, e isso acaba afastando da nossa comunhão com Deus, dos nossos momentos de oração. A gente acaba querendo resolver na força do braço e perde a confiança que a gente tinha em Deus. Deus sempre esteve ali no mesmo lugar. Jesus estava esperando Pedro chegar até ele andando sobre as águas, mas foi Pedro quem olhou para as circunstâncias e acabou afundando. Então esse é o momento para a gente parar e refletir dessas coisas que estão tirando o nosso foco de Jesus, de todas essas circunstâncias ao redor, de tudo que está acontecendo no mundo. Isso não pode tomar o espaço de Jesus, que Jesus tem, não pode desviar o nosso foco, porque senão a gente vai afundar, vai se enfraquecer, vai chegar ao fundo do poço se a gente não perceber que isso tudo está nos distraindo, que está nos afastando da comunhão com Deus, está afastando da presença de Deus. Então é um momento para a gente ver que a gente tem que confiar somente em Deus. Uma das coisas que nos distancia também de Deus é por expectativa em homens, por expectativa em pessoas, porque às vezes a pessoa nem sabe da tua expectativa, que você está apoiando uma expectativa nela e você vai se frustrar. E você vai acabar se frustrando, e essa frustração vai gerar um incômodo, e você vai se revoltar com Deus porque você não viu o que você queria acontecendo. Então, aprenda a confiar somente em Deus. Deus tem falado muito isso comigo, que não se deve, a gente não deve pôr a expectativa em pessoas. E a gente vai acabar se frustrando. Se a gente viver de expectativa nos outros, a gente vai viver frustrado.
Se a gente viver colocando a culpa nos outros de coisas que não deu certo na nossa vida, a gente vai viver no papel de vítima. A gente tem que assumir a culpa das coisas que deu errado na nossa vida. Coisas que nós fizemos, do que nós deixamos entrar de sentimentos ruins em nosso coração. Não jogar a culpa nos outros, não... Temos que sempre olhar para dentro de nós mesmos e nos corrigir. E ver no que nós estamos errando, o que está nos afastando de Deus, da presença dEle. O que está nos roubando o tempo que era de Deus, as distrações, as circunstâncias. E buscar mesmo sem forças, mesmo sem ver, porque a fé não está naquilo que a gente vê. Pois como a palavra mesmo diz, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de coisas que não se veem. Não espere estar sentindo ou estar vendo, sentindo a presença de Deus ou estar vendo, para você crer que Ele está ali, que Ele está cuidando de tudo. Porque vai ter momentos que a gente vai sentir a presença de Deus e é maravilhoso. Você vai ver o agir de Deus e isso é extraordinário. É o que a gente quer, a gente gostaria de ter isso todo dia. Mas vai ter momentos que Deus vai estar em silêncio. E não é porque Ele nos abandonou. Ele está nos provando, está nos testando. Então, continue firme, mesmo que você se sinta como se tivesse abandonado. Deus não te abandonou, pode ter certeza disso. Eu já passei por muitos momentos em que eu simplesmente achei que Deus tinha me abandonado. E não foi nada disso. Deus nunca me abandonou, Ele sempre esteve ali, me dando livramento, me cuidando. Mesmo que fosse difícil, que estivesse doendo. Eu já passei por muitos momentos e acredito que todo mundo passa por momentos em que parece que simplesmente não tem mais saída, né? Mas pode confiar que Deus está cuidando de tudo. Talvez ali no momento você não veja a mão de Deus, você não entenda o que está acontecendo, mas para frente você vai entender. Isso vai passar, pode ter certeza. Tenha fé e creia que Deus está cuidando de tudo. Tem coisas que a gente precisa passar, tem coisas que a gente precisa passar para amadurecer, para crescer, para fortalecer nossa fé. Porque a gente não pode ser sempre uma criança na fé. Vai ter um momento que a gente é criança, mas a gente precisa crescer. Então Deus vai nos dar situações em que vai exigir de nós uma fé maior, vai exigir de nós uma busca maior, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Talvez tem coisas que você vai entender daqui um dia, daqui uma semana, daqui 30 anos. E é assim mesmo, o trabalhar de Deus, o agir de Deus é diferente. A gente gosta de ter certeza de tudo, né? Mas a fé não funciona assim, né? Às vezes você tem que ponhar o pé para depois Deus ponhar o chão. Ele vai esperar um passo de fé teu, vai esperar uma ação tua, Ele vai te dar direção e vai esperar que você haja, mesmo sem você ver. Você vai ter que pôr o pé sem ver o chão. E tem que confiar. E pode ter certeza que Deus não vai te desamparar. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é: confie em Deus de todo o coração, não busquem lutar pela força do teu braço. Sempre coloque em Deus em todas as situações, à frente de tudo. Pode confiar que Ele está sempre cuidando de tudo, sempre vai te amparar e que Ele nunca vai deixar você se afundar. É só você buscar Ele de todo o coração.